Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu, mando do Palmeiras, por quê? Porque o São Paulo era o campeão, então tinha direito de entrar direto no mata-mata. Então lembra que eu falei? A Libertadores naquela época eram 5 grupos de 4. Avançavam os 3 primeiros. Por isso que o Palmeiras, com 3 vitórias e 3 derrotas, avançou. Então você tinha 15 times. Quem era o 16º? Era o campeão do ano passado, do ano anterior. E no cruzamento das chaves, o Palmeiras acabou caindo contra o São Paulo. Até porque eles agrupavam quem fosse do mesmo país para eles não se cruzarem lá na frente. Também tinha isso. E então, mando do Palmeiras primeiro jogo, mando do segundo jogo. Depois da Copa do Mundo seria do São Paulo. O Palmeiras massacrou o São Paulo, mas destruiu o São Paulo. Falou assim, ninguém segura esse time. Teve um cara que segurou, um cara chamado Zete, goleiro do São Paulo. O Palmeiras triturou o São Paulo, perdeu uns 80 gols. Lembra aquele jogo que a gente teve com o Corinthians, acho que no ano passado, que o Palmeiras finalizou 25 vezes, tudo para fora, e o Corinthians ganhou de 1 a 0, gol do Arana, acho, não, gol do Avelar, acho que foi isso, gol do Avelar. Naquele dia foi mais ou menos aquilo, só que o Palmeiras finalizava no gol e o Zete fechou. O Zete botou um muro ali na frente do gol, não passava nada. E foi 0 a 0. Aí, 25ª rodada, mais ou menos, do Paulista. Né? A gente ficava indo Paulista, virando chavinha toda hora, virando chavinha. Palmeiras e São Paulo no Morumbi. O Ayrton Senna, que era um ídolo nacional, um ídolo de todas as torcidas, morreu de manhã. Na verdade, ele morreu no início da tarde, né? Aconteceu o acidente de manhã. Ele morreu ali no autódromo, acho que todo mundo sabe disso. Só que para encobrir, por causa de questões legais, para falar não pode morrer aqui, teve que morrer no hospital oficialmente. Então foi liberada a notícia da morte dele no início da tarde. Todo mundo com o radinho. Era dia de jogo decisivo do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo, pontos corridos, São Paulo e Palmeiras pau a pau. Mas aquela coisa de, será que o Ayrton Senna vai morrer? O Ayrton Senna vai morrer, o Ayrton Senna morreu. Então foi uma comoção, né? E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Ele era o xodozinho da Rede Globo. Ele era um enorme piloto, um enorme esportista. Isso não se coloca em dúvida. Só que ele tinha isso também. A Globo aproveitava isso e fez dele um deus, fez dele uma personagem, um santo praticamente. Então a comoção em torno do acidente foi muito grande. E o jogo parou, acho que com 5, 10 minutos. Morumbi lotado, naquele jeito que eu sempre falo aqui, né? Meio a meio, as cordinhas separando as torcidas. O juiz, ele não fez 1 minuto de silêncio antes do jogo começar. Ele para o jogo com 5, 10 minutos. Alguns jogadores até se ajoelham em reverência. E as duas torcidas, todo mundo dá a mão, claro, dentro de seus próprios espaços, fazem um coro. Olê, 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 Senna, Senna. Foi um momento realmente tocante da história do futebol, né? Essa homenagem prestada ao Ayrton Senna nesse dia. Mas o jogo estava comendo solto, né? Na hora que o jogo está comendo, não tem essa história. E os times chegaram a esse jogo, aí é importante a gente falar da marcha dos pontos. Como estavam os pontos nesse momento? Então vamos lá, vamos esclarecer para vocês entenderem a situação. O São Paulo ainda tinha 7 jogos por fazer e o Palmeiras tinha 6 jogos por fazer. A vitória valia 2 pontos e o empate valia 1. Não tinha essa de vitória valer 3 pontos ainda, tá?
Então, deixa eu ver quantos jogos faltavam para cada um. Para o Palmeiras faltavam esse jogo do São Paulo e mais 4. Isso. Para o São Paulo, faltavam ainda mais 6. São Paulo tinha 2 jogos a menos e estava 3 pontos atrás. Então o São Paulo precisava ganhar. Para tirar essa diferença, ia ficar 1 ponto atrás com 2 jogos a menos. Se empatasse, o São Paulo ainda ia ter a chance de passar o Palmeiras, bastava ganhar todos os seus jogos. Só que eram jogos difíceis. Era muito difícil fazer o São Paulo ganhar todos os jogos. Então o empate não era bom para ninguém, na verdade. Agora, se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras ia abrir 5 pontos. E o São Paulo ia ter que tirar 5 pontos, mesmo com 2 jogos a menos. O São Paulo ia ter mais 6 jogos para fazer, o Palmeiras ia ter mais 4. E o São Paulo tinha que tirar 5 pontos. Lembrando que a vitória valia 2. Então esse era o cenário. E o Euler abriu o placar para o São Paulo. 1-0. Só que o Edilson empatou logo depois. E o Miller fez 2-1 logo depois. Então foi 20 e poucos. Perto de 30 o Palmeiras empatou. E 30 e poucos o Miller fez 2-1. Aqueles clássicos eram muito loucos. Saía muito gol. E era sempre lá e cá. Lembra que eu falei que em 92 o Palmeiras chegou perto da final, ou que chegou perto do título, que engrossou a primeira final? Foi 4-2 para o São Paulo, mas foi gol do São Paulo, gol do Palmeiras, gol do São Paulo, gol do Palmeiras. Aí o São Paulo foi fazer 2 gols só lá no finalzinho, na primeira final de 92. Então eram assim os clássicos entre Palmeiras e São Paulo. Era sempre gol lá e cá, gol lá e cá. Era muito louco, era muito legal. E começou assim esse clássico. Gol do São Paulo, gol do Palmeiras, gol do São Paulo no primeiro tempo. E naquele jogo, o seu Rincon entrou de titular. O Palmeiras entrou naquele jogo. Vou pegar a escalação aqui para vocês. Tô chegando. Aqui, ó. Fernandes Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Rincon e Edilson, Evair e Zinho. Não tinha o Edmundo. Não tinha o Edmundo porque provavelmente ou ele estava suspenso. Ah, não. Não tinha o Edmundo. Tem que falar por quê. No jogo da quarta-feira, 0-0 da Libertadores, o Luxemburgo tirou o Edmundo para colocar o Edilson. E o Edmundo saiu esbravejando. Ele saiu e falou assim pro Luxemburgo: ó, se é para me tirar todo o jogo, nem me coloca mais. Foi bem isso que ele falou. O Luxemburgo ficou puto, ele já estava por aqui do Edmundo, porque o Edmundo já estava criando caso, já estava criando caso, já estava criando caso. E naquele dia tiveram que segurar o Luxemburgo porque ele queria ir para cima do Edmundo. E aí, o Luxemburgo fala: comigo ele não joga mais. E afastou o Edmundo. Na véspera do jogo contra o São Paulo. Outro jogo, né? Pelo Paulista, que praticamente valia o título. E jogou o Rincon. Então, César Sampaio, Mazinho, Rincon, Edilson, Evair e Zinho. Puta time. Só que o seu Rincon estava andando em campo. Era o estilo dele. Né? E a torcida já puta com o Rincon. 2-1 pro São Paulo. O São Paulo, com esse resultado, ia passar à frente do Palmeiras em pontos perdidos. Tinha 2 jogos a mais para fazer. E ia ficar 1 ponto atrás. Aí tinha toda a chance do mundo de ser campeão. O Palmeiras precisava, no mínimo, empatar o jogo. Se virasse, melhor ainda. E aí o Luxemburgo manda o Maurílio pro campo. Beirada do campo. Todo mundo, vai tirar o Rincon, né? Vai tirar esse morto do Rincon. A hora que sobe a placa, ele tira o Cláudio, joga o Mazinho para lateral
E o Rincon fica em campo e a torcida começa: burro, 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 tira o filho da puta do Rincon. No primeiro lance do Maurílio, ele pega um rebote do escanteio. Ele entra com o escanteio para ser cobrado. Ele vai correndo para a área. O escanteio é batido, a bola é espanada ali, cai no pé dele, ele espana para o gol, sai vibrando que nem um louco. E o Luxemburgo vira para a arquibancada e fala assim: quem é o burro? Mas o burro é você, Luxemburgo, que não tirou o Rincon. Não era para ter tirado o Cláudio, era para ter tirado o Rincon. O Palmeiras empatou. O Luxemburgo já começou a gostar desse resultado. Esse gol do Maurílio, ele sai com. Ele sai já perto dos 30, deixa eu ver aqui. Aos 29. 29 do segundo tempo. Aí o que ele faz? Ele tira o Rincon e coloca o Amaral. Ou seja, estava na cara que tinha que tirar o Rincon. Só que daí ele só foi fazer isso quando já estava 2-2, quando o resultado já não era tão ruim para o Palmeiras, principalmente devido às circunstâncias. São Paulo estava com o time todo para cima, porque precisava muito da vitória. O Luxemburgo falou assim: opa, vou dar uma segurada aqui. E aí, numa falta de média distância, do lado direito, aos 39 do segundo tempo, o Evair pega a bola, põe no chão, bate por cima da barreira por fora, bota na gaveta do Zete, e o Palmeiras vira para 3-2. E o lado verde do Morumbi explodiu de um jeito que poucas vezes eu vi. Vi algumas vezes. Essa foi uma delas. Terceiro gol do Evair em cima do São Paulo do Zete. Algumas vezes que eu vi acontecer isso, aquele gol do Sampaio no Brasileiro de 93, aquele gol do Evair no Corinthians, na fase final ali de 92 do Paulista, um gol de falta na chuva. Foram aqueles momentos que o Morumbi dividido ao meio, a nossa parte. E claro, o gol do Zinho, né? O gol do Zinho na final de 93. Também foi uma explosão, assim, poucas vezes vista. Nesse gol do Evair foi demais. A gente virou em cima do São Paulo. E aí a gente abriu uma puta de uma vantagem. E aí você via que não ia dar pro São Paulo, né? Tinha que acontecer muita coisa ruim pro Palmeiras. O São Paulo tinha que ganhar todas. O que aconteceu foi o contrário. O Palmeiras começou a ganhar todas. Chegou na penúltima rodada, o Palmeiras ia jogar com o Santo André, faltando 2 rodadas para cada um. O São Paulo já tinha alcançado em número de jogos. O São Paulo chegou, faltando 2 rodadas, 4 pontos atrás do Palmeiras, com 2 vitórias a menos. Então o que tinha que acontecer? Bastava ao Palmeiras empatar um dos jogos. Era Santo André fora e Corinthians no Pacaembu. Se empatasse um deles, era campeão. O São Paulo tinha que ganhar os 2, torcer para o Palmeiras perder os 2 e ainda tirar uma diferença de 9 gols. Então o São Paulo começou. E o São Paulo foi jogar com o Novo Horizontino. E o último jogo do São Paulo era com outro pequeno, acho que Mojimirim. E o jogo do São Paulo com o Novo Horizontino começou 1 hora antes do Palmeiras e Santo André. Então se o São Paulo ganhasse, obrigava o Palmeiras a fazer a parte dele, pelo menos empatar com o Santo André. Já era campeão. A gente lotou o Bruno José Daniel. Eu fui. E o São Paulo, quando acaba o primeiro tempo de jogo do São Paulo, antes de começar o jogo do Palmeiras, já estava 3-1 pro São Paulo. Os caras, a gente, puta que pariu, eles vão tirar saldo ainda. Eles vão ganhar e vão tirar saldo. A gente precisa ganhar aqui. Precisa empatar pelo menos. Beleza. Aí começa a rodar o primeiro tempo. O Palmeiras fez um gol rápido. Evair meteu o gol de cabeça aos 19. Então, assim, puta, é ruim do Santo André fazer 2 gols no Palmeiras, viu? A notícia chega lá no Morumbi. Gol do Palmeiras. São Paulo fica nervoso. O Novo Horizontino começa a meter gol. Resultado final, Morumbi, 4-4. Palmeiras campeão no intervalo. No intervalo o Palmeiras já era campeão. Por quê? Porque o São Paulo tinha empatado, ele precisava ganhar os 2. Aí só comemoração, né?
E o Palmeiras conseguiu tocar a bola no segundo tempo e o Santo André deu um calor no Palmeiras. O Santo André atacou muito o Palmeiras. E o Gato Fernandes pegou um monte de bola. E foi ótimo que tenha feito isso, porque o Palmeiras foi campeão com vitória, né? Aos 42, 43 do segundo tempo, a torcida não aguentou e invadiu o gramado para comemorar. Parece que nunca tinha sido campeão, sabe? Pô, tinha acabado de ser 3 vezes campeão no ano anterior. A torcida invade e o jogo para, o juiz não pode acabar o jogo, a gente, pelo amor de Deus, vão anular o jogo, vão fazer alguma coisa. Também se anulasse, também não tinha problema, porque o São Paulo já tinha empatado. Acho que até por isso os caras não estavam nem aí. Olha a várzea que era, gente, era uma várzea. Final, demorou uns 10, 15 minutos, evacuaram o campo, o jogo terminou, a gente pôde comemorar mais um título. Campeão paulista, bicampeão paulista, e acho que o 20º título da história, 22º contando os extras, né? Não, 21º contando os extras. E confiança resgatada, né? Aquela oscilação que a gente teve ali no meio do semestre ali passou. Tinha ali o problema do Zete para resolver. A gente tinha o segundo turno para jogar. A segunda perna da Libertadores para jogar. Só que isso ia acontecer quando? Só depois da Copa do Mundo. Então o Palmeiras foi campeão, recebeu as faixas num jogo contra o Corinthians, e aí aconteceu aquela história dos buracos do Morumbi. O Palmeiras tinha sido campeão paulista em 93, brasileiro em 93 no Morumbi, ergueu taça no Morumbi. Eles se mordiam com isso. Eles não aturavam isso. E aí o Palmeiras ia jogar com o Corinthians no domingo para receber as faixas de campeão. São Paulo não permitiu isso. Na sexta-feira, antes do jogo, o Morumbi amanheceu cheio de buraco no gramado. Um buraco assim, de pá. Pá. Os caras fizeram uma buraqueira para não ter a menor condição de jogo. E falaram, ó, não sei o que aconteceu, vamos apurar. Até hoje eles não falaram o que foi. E o jogo teve que ser transferido para o Pacaembu. O Palmeiras ganhou do Corinthians 2-1. O Edilson fez um golaço. Mas um golaço, procurem aí no YouTube. Até hoje ele fala que foi o gol mais bonito da carreira dele. Ele que virou corintiano, né? Mas ele fala, o gol mais bonito eu fiz pelo Palmeiras em cima do Corinthians. E foi mesmo. Um golaço. Eu nem gosto muito de falar o nome desse cara, viu? Depois do que ele fez em 99. Mas a história precisa ser contada. E o Palmeiras comemorou, botou a faixa em cima do Corinthians. É uma delícia isso, né? E em meio a tudo isso, senhores, tinha ainda uma Copa do Brasil para jogar. Então o futebol praticamente parou, ninguém dava muita bola para a Copa do Brasil, o Palmeiras começou a jogar amistoso.